Olá, meus nobres amigos e alunos de todo o Brasil. Eu sou o professor Sandro de Abreu, da disciplina de Direito Constitucional. Pois bem, para o módulo de hoje, preparei uma aula linda para vocês, voltado para o edital da OCP, para a banca AOCP. Lembra-se, o tema da aula de hoje é controle de constitucionalidade. É um tema mais erudito dentro do direito constitucional, porém que não gera aí grande celeuma. Vou tratá-lo de uma forma bem simples, bem singular, bem objetiva, bem pueril, a fim de que você consiga entender aí todas as questões e como é que isso é cobrado na banca AOCP. Sem delongas, vamos para a primeira questão da aula de hoje. Vejamos. Tá aí, ó. De acordo com a Constituição Federal, tem legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade ou. Volta para minha tela. Crianças, primeira coisa, quando ele fala de ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, ele trouxe para nós duas ações do controle concentrado. E eu quero fazer aqui a primeira informação da aula de hoje sobre controle. Controle concentrado, como o próprio nome diz, está centrado nas mãos do STF. Então, o controle concentrado federal de constitucionalidade está centrado nas mãos do STF. Então, olha a primeira pergunta da tua prova de AOCP. A quem compete processar e julgar as ações do controle concentrado federal de constitucionalidade? Supremo Tribunal Federal. Agora trago uma outra pergunta, professor. Quem é o legitimado para propor as ações do controle concentrado de constitucionalidade? Eu tenho um macetinho aqui para vocês. Mas antes de falar do macetinho, eu quero ler com vocês o artigo 103 da Constituição Federal, que traz consigo um rol exaustivo, taxativo dos legitimados a proporem, gravem, qualquer ação do controle concentrado. Professor, quais são as ações do controle concentrado? ADI, ADO, ADC e ADPF. De novo, quais são as ações do controle concentrado? ADI, ADO, ADC e ADPF. O artigo 103 da Constituição traz o rol dos legitimados a propor qualquer ação do controle concentrado de constitucionalidade. Então façamos uma leitura breve para começar a nossa aula de hoje acerca do controle. Está na tela para vocês. Olha o que ele diz. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e também a ação declaratória de constitucionalidade. Volta para minha tela. Apesar do texto constitucional dizer que só pode propor a ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória, a Lei 9868/99, que é a lei da ADI, da ADO e da ADC, diz que os legitimados do artigo 103 podem propor as três. A Lei 9882/99, que é a lei da ADPF, também diz que são legitimados para propor a ADPF todos os legitimados do artigo 103. Ou seja, somando a Lei 9868/99 com a Lei 9882/99, podem propor a ação de todos os controles concentrados. ADI, ADO, ADC e ADPF, os legitimados do artigo 103. Vejamos. Está na tela. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Primeiro que pode propor presidente da República. Segundo, a mesa do Senado Federal. Terceiro, a mesa da Câmara dos Deputados. Quarto, mesa da Assembleia o quê? Legislativa ou Câmara Legislativa do DF. Governador de Estado ou do DF, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Partido Político com representação no Congresso Nacional, Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Volta para minha tela. Tem um macetinho brega, mas que funciona para a tua prova do concurso, principalmente a OCP. Lá no artigo 103 eu vou dividir em 3 blocos. 3 pessoas, 3 mesas e 3 entidades. Então, de novo, 3 pessoas, 3 mesas e 3 entidades. Quais são as 3 pessoas? Presidente da República, Procurador-Geral da República e governadores. Quais são as 3 mesas? Mesas da Câmara, mesas do Senado e mesas das Assembleias ou Câmaras Legislativas do DF, ou Câmara Legislativa do DF.
Quais são as três entidades? Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Partido político com representação no Congresso Nacional. E no último eu vou colocar duas pessoas juntos. Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, conforme preconiza o artigo 103, inciso 9º. Então, mais uma vez, eu vou gravar, eu tenho 3 pessoas, 3 mesas e 3 entidades. Quais são as 3 pessoas? Presidente da República, Procurador-Geral da República e governadores de Estado e do DF. Quais são as 3 mesas? Mesas da Câmara, mesas do Senado, mesas das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa do DF. Quais são as 3 entidades? Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Partido político com representação no Congresso Nacional. E vou trazer um bloco de 2 aqui no último exemplo. Confederação Sindical, junto com o quê? Ou separadamente, com entidade de classe de âmbito nacional, conforme preconiza o artigo 103, inciso 9º da Constituição. Com base nisso, fica fácil fazer a questão. Coloca na tela para a gente a questão de número 1, para que nós consigamos aí fazê-la na sua integralidade. Então vejamos, alunos, está na tela para vocês. Questão de número 1. De acordo com a Constituição Federal, tem legitimidade ativa para propor originariamente ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Conselho Nacional do Ministério Público, não. Defensor Público Geral da União, não. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, sim. Essa informação está contida no artigo 103 da CF que nós acabamos de ver. Advogado-Geral da União não pode propor e Conselho Nacional de Justiça também não pode propor. Então, a única correta é a letra C, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos fazer mais uma questão, senhoras e senhores. Olha a próxima questão. Acerca de controle difuso. Volta para a minha tela. Nós vimos já na aula de hoje, na primeira questão, que o controle concentrado federal será exercido pelo Supremo Tribunal Federal. E quais são as ações do controle concentrado? ADI, ADO, ADC e ADPF. Vou fazer agora uma questão do controle difuso. Como o próprio nome diz, difuso. Professor, quem é que pode fazer o controle difuso de constitucionalidade? Quem pode fazer o controle incidental, incidenter tanto, controle no caso concreto? Opa, controle difuso, como o próprio nome diz, é feito por qualquer juiz ou tribunal, ressalvada a cláusula de reserva de plenário lá do artigo 97 da Constituição Federal. Então, de novo, o controle difuso de constitucionalidade, ou controle incidental, ou incidenter tanto, ou controle no caso concreto, poderá ser feito por qualquer juiz ou tribunal, ressalvada a cláusula de reserva de plenário preconizada no artigo 97 do texto constitucional. Então aqui eu tenho um apartheid. Controle concentrado nas mãos do STF. Controle difuso disperso na mão do judiciário, ou seja, feito por qualquer juiz ou tribunal. Com base nisso, façamos a questão de número 3 aí da aula de hoje. Olha o que ele diz. No curso de uma ação de ressarcimento por dano material, uma das partes suscitou a inconstitucionalidade. Opa, se eu tenho uma ação de ressarcimento, o caso é concreto. E se eu tenho uma ação no caso concreto, eu posso afirmar aqui que o controle é chamado de controle difuso. E o controle difuso também pode ser chamado de controle incidental ou incidenter tanto. Pois bem, olha o que ele diz. No curso de uma ação de ressarcimento por dano material, uma das partes suscitou a inconstitucionalidade de um dispositivo legal. Nesse caso, a sentença que julgar procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade não fará coisa julgada nem no caso, nem entre as partes até que o STF se pronuncie. Errado, pode transitar em julgado, inclusive no primeiro grau. Então está errado aqui, o advérbio de negação mata a questão. Letra B, fará coisa julgada no caso, lógico, porque o caso é concreto, é um ressarcimento por dano material. Fará coisa julgada também entre as partes, sim, porque o caso é concreto, bem como surtirá o efeito ex tunc, que também é verdade. Volta para minha tela para que você entenda algumas informações. Olha o que eu quero que você entenda.
como regra, no controle de constitucionalidade, quer seja controle concentrado, quer seja controle difuso, os efeitos são efeitos ex tunc. O que é isso? Retroagem até a data da sua inconstitucionalidade. E aí o aluno diz, por que como regra os efeitos são ex tunc? Eles retroagem. É muito simples. Uma norma não se torna inconstitucional. Ou ela nasce inconstitucional, ou ela nasce constitucional. Vou melhorar. Eu posso aqui aferir para você, eu posso dizer para você que a inconstitucionalidade é um vício, é um defeito cogênito do nascimento. Então, ou seja, se a norma nasce inconstitucional, produz esse efeito retroativo. Dá um tapa na testa aí, ó. Ex tunc. Ou seja, produz efeitos retroativos até a sua inconstitucionalidade, porque o vício de constitucionalidade, ou a inconstitucionalidade propriamente dito, é vício de nascimento, vício cogênito. Então, a questão 3, letra B, está corretíssima. Vamos ver? Fará a coisa julgada no caso, porque é um caso concreto, verdade. Fará a coisa julgada entre as partes, porque no caso concreto eu tenho partes, bem como surtirá o efeito ex tunc. Então, letra B está correta. Agora, olha o que diz a letra C. Vamos fazer toda a questão. Ela é boa, ela é linda. Surtirá efeito ex tunc. Isso é verdade. Mas olha o que ele fala. Quando, posteriormente, a prolação da sentença for suspensa a executoriedade do dispositivo do Senado Federal. Não depende da suspensão. O efeito sempre, como regra geral, é ex tunc. Claro aí, alunos? Letra D. Fará a coisa julgada com efeito ex nunc, caso a inconstitucionalidade também seja suscitada junto ao STF. Gente, olha aqui para mim na tela. Para que num controle concentrado ou difuso seja dado lá o efeito ex nunc, tem que haver uma modulação dos efeitos da decisão em conformidade com a Lei 9868/99. E quem pode modular os efeitos da decisão? É somente o Supremo Tribunal Federal, por razões de excepcional interesse público ou de segurança jurídica. Claro, é isso, senhoras e senhores? Então, olha só, modulação dos efeitos da decisão, ou seja, para produzir efeitos daqui para frente, quem pode fazer é somente o Supremo Tribunal, o quê? Federal, tem um código específico e tem 2 motivos específicos previstos na Lei 9868/99. Não é o caso em comento. Questão 3, letra E. Olha só o que ele diz. Gerará a ineficácia e a inaplicabilidade imediata do dispositivo legal, que será declarado nulo. Está errado isso aqui, alunos. Então, a única correta é a letra B, bola. Façamos aí mais uma questãozinha na aula de hoje.